Boa noite, eu sou o Dr. Antônio Carlos, sou ginecologista obstetra e hoje estarei falando com vocês a respeito de anticoncepção hormonal. Então, o que seria a anticoncepção hormonal? Seria a utilização de drogas classificadas como hormônios em dose e modo adequados para impedir a ocorrência de uma gravidez não desejada ou não programada, sem qualquer restrição às relações sexuais. Isto é, você pode ter relação em qualquer época que não ocorrerá gravidez. Então, existem diversas formas de contracepção hormonal. Então, seriam os contraceptivos orais, eles podem ser monofásicos, bifásicos e trifásicos. Nesse caso, seriam os anticonceptivos com estrógeno e progestágeno, que seriam os dois hormônios, né? E também existem os contraceptivos orais só com progestágenos. Os monofásicos é aqueles que em toda a cartela da pílula tem a mesma dosagem hormonal. Os bifásicos são aqueles que têm duas dosagens diferentes na cartela. E os trifásicos com 3 dosagens diferentes. Isso por quê? Procurando imitar o melhor possível o ciclo da mulher. Cada paciente necessita de um tipo de anticoncepcional, se adapta com um melhor tipo de anticoncepcional, certo? Outro tipo de anticoncepção hormonal seriam os injetáveis. Quer dizer, injeção normalmente é feito intramuscular e existem os combinados mensais, que são aqueles que são tomados mensalmente com estrógeno e progesterona. E os de progestágeno, que seriam aplicados trimestralmente. Outros tipos de anticoncepção hormonal seriam os implantes, os anéis vaginais, o DIU com progestágeno, que eu já falei anteriormente, e os adesivos cutâneos, ou PET. Bom, falando sobre os contraceptivos orais, então, eles podem ter estrógeno e progestágeno, ou progesterona, né? E apenas anticonceptivos orais com progestágeno. O modo de usar, no caso dos com estrógeno e progesterona, certo? Eles têm que iniciar o primeiro dia do ciclo. Desceu a menstruação, começa a tomar o anticoncepcional. Deve-se tomar todos os dias, não deve-se esquecer. Cada vez que esquece, a tendência de engravidar e ter escapamento, apresentar sangramento é maior. Então, por exemplo, existem diversos tipos. Existem uns com 21 comprimidinhos, que se dá uma pausa de 7 dias e começa a reiniciar novamente outra cartela. Outros, por exemplo, que tem 24 comprimidinhos, dando uma pausa de 4 dias e novamente, após esses 4 dias de intervalo, reiniciando a cartela. A verdade é o seguinte, tem que completar 28 dias, né? Então, se o anticoncepcional tiver 21 dias, descansa 7. Se o anticoncepcional tiver 24 comprimidos, descansa 4, certo? Completar 28 dias. Também existe, hoje, os contínuos, que é aqueles que você toma direto, então. Acabando uma cartela e inicia outra, né? A maioria dos anticoncepcionais, hoje, mesmo aqueles que têm 24, a tendência é colocar 28 comprimidinhos. Por quê? Porque se, por exemplo, tem uma pausa, às vezes você esquece, não sabe o dia que tem que reiniciar novamente o anticoncepcional, e tendo 28 dias de anticoncepcional, você não tem como esquecer. Acabou uma cartela, reinicia outra, né? Aí no caso, por exemplo, de 24 comprimidos, né? Esses 4 dias de pausa seriam usados 4 placebos que você sangraria, mas tomaria direto a cartela, não tendo como, terminando uma, começaria a outra, como se fosse aqueles de 28 dias mesmo, ok? Então, pode ter uso contínuo, como eu falei, que são os anticoncepcionais que você toma direto, 28 dias contendo o hormônio. Agora, lembrando o seguinte, se você esqueceu um dia de tomar o anticoncepcional, você toma 2 no dia seguinte e pode considerar que ele está protegendo você, sem problema nenhum. Se você esqueceu 2 dias consecutivos, você pode tomar o anticoncepcional para evitar de sangrar,
mas deve-se usar outro método adicional. Usar camisinha, coito interrompido, alguma coisa, porque pode ter falha do anticoncepcional. E temos que ter em mente o seguinte: a formulação com baixa dose de hormônio sempre tem maior risco de gravidez. Algumas recomendações que ajudam a se adaptar com o anticoncepcional é o seguinte: tomar a pílula com o estômago cheio ou na hora de dormir, porque diminui a incidência de náuseas. Quer dizer, ajuda a se adaptar ao anticoncepcional, né? Se por acaso você tomar o anticoncepcional, quando tiver a pausa e não sangrar, você deve excluir uma gravidez e continuar usando a pílula com os intervalos propostos. No caso de uma cirurgia ou imobilização da paciente, deve-se interromper o anticoncepcional. E o reinício da pílula deve ser 2 semanas após ter terminado de ficar imobilizada ou após a cirurgia. Outro tipo de contraceptivo são os de progestágenos, né? Não tem estrógeno, no caso, só progestágenos. Existem diversos tipos, eu estou dando alguns exemplos. Tipo Micronor, Notrel, Sluton, Cerazette, Kelly, hoje em dia Juliette e outros. Então, as indicações desses anticoncepcionais seriam no caso que se deve evitar o estrógeno. Desculpa. Como no caso da amamentação, no caso de hipertensão arterial sistêmica, passado de trombofobite e outras indicações que não se deve usar estrógeno. Como deve ser feito o uso? Ele deve ser tomado um comprimidinho por dia de forma ininterrupta. No caso de uma paciente no puerpério, deve ser iniciado em qualquer dia do puerpério, né? Entretanto, nos primeiros 30 dias do puerpério, não se deve usar, porque o risco de gravidez é nulo e aumenta o sangramento. E também nesse período a paciente está sangrando, tudo, ela não vai ter relação nesse período, porque ela pode inclusive levar a uma infecção, que o colo do útero ainda está aberto, tudo, então não deve ter esse tipo de procedimento. O problema desses anticoncepcionais é que eles causam amenorreia. Quer dizer, são para efeitos, né? Muitas pacientes gostam de menstruar e outras não gostam. Para quem não gosta de menstruar, é o ideal esse anticoncepcional, né? E também pode ocasionar, mesmo tomando corretamente o anticoncepcional, ter sangramentos irregulares, o chamado spotting. Outro tipo de anticoncepção hormonal seriam os injetáveis, né? A injeção, que podem ser os combinados, no caso tem o estrógeno e a progesterona, né? Tem diversos tipos, estou dando alguns aqui, Perlutan, Pregilez, Mesigina, né? Norigina e outros. O modo de uso é o seguinte: a primeira injeção se deve dar até o 5º dia do ciclo, no máximo. E as seguintes a cada 30 dias. Né? Então, o ideal é o seguinte: vamos supor, tomou a primeira injeção no dia 7 do mês. Sempre, todo dia 7, tomar uma nova injeção. No caso de progestágeno, né, aquele que só tem a progesterona, nós temos diversos também produtos, né, diversos produtos na praça, tipo a acetato de medroxiprogesterona, que é de 150 miligramas, né? Estou citando 2 exemplos, mas tem outros, Depo-Provera, Contracep e outros, né? Ele deve ser aplicado a cada 3 meses. Esse método pode ser usado tanto na amamentação ou fora da amamentação, né? E ele é aplicado a cada 3 meses. Ele também causa como para-efeitos amenorreia e sangramentos regulares, que podem ter abundante, né? Quando você para de tomar, vamos supor, a medroxiprogesterona, para voltar a menstruar, às vezes, demora de 6 a 8 meses. E em mulheres com sobrepeso, a depuração é bem mais lenta, podendo demorar mais tempo.
Outro tipo de anticoncepção hormonal seriam os implantes, que é aquele que é colocado no braço, né? São pequenas cápsulas ou bastões de material plástico permeável que contêm o hormônio para ser liberado gradualmente quando colocados no tecido celular subcutâneo. Nós temos o Implanon, que é um bastão único, e ele tem a duração de 3 anos, é o que tem no mercado hoje em dia. Outro tipo de anticoncepção hormonal seria o anel vaginal, é o NuvaRing, né? Ele é um anel flexível, deve ser colocado na vagina, devendo permanecer por 3 semanas. Retira-se, então, esse anel vaginal, dá-se uma pausa de 7 dias e volta, onde a paciente vai menstruar e volta-se a reiniciar novamente. Tem gente que usa ele sem pausa, no caso da paciente não querer menstruar. Esse seria o anel vaginal, né? Então, seria o anel vaginal. Esse seria o anel vaginal, né? Então, ele seria dobrado e colocado da forma como é explicado aí no gráfico, né? Aí nas figuras. Ele deve ser colocado em qualquer parte da vagina, né? De preferência bem profundo. O parceiro não sente, né? E a paciente também não sente nada. E quando quiser retirar, ela coloca o dedo dentro da vagina e puxa o anel. Outro tipo de anticoncepção hormonal seriam os adesivos cutâneos com hormônios, né? No caso, seria o Evra. Esse deve se colocar o adesivo a cada semana, durante 3 semanas, descansar na quarta, para a paciente menstruar, né? E aí depois é recolocado novamente. Ele não deve ser usado próximo da mama. E tem que sempre variar o ponto de fixação do mesmo. Nunca colocar 2 semanas consecutivas no mesmo lugar, porque pode causar uma depressão no lugar quando fixar o mesmo. Então seria esse daqui mais ou menos o adesivo. O tamanho do adesivo, tudo para vocês verem, né? Você pode colocar na região das costas, você pode colocar no braço, você pode colocar aí na calcinha, onde fica encoberto e não aparece, pode colocar ali atrás no bumbum, só não pode ser usado próximo da mama. E toda semana você deve rodiziar, nunca colocar no mesmo lugar 2 semanas consecutivas. E outro tipo de contracepção seria a de emergência, né? Então, esse deve ser usado em qualquer ocasião que possa ocorrer uma gravidez indesejada, né? Teve uma relação, não sabe se estava protegido ou não, o uso anticoncepcional. Ele não deve ser usado como método anticoncepcional, quer dizer, não usar nenhum método e quando tiver relação, usar esse método de emergência, né? Ele deve ser iniciado antes de decorrer 72 horas do ato sexual, né? Então, teve relação sexual, está em dúvida se está protegido ou não, quanto mais rápido usar o método, melhor. Quanto mais precoce iniciar, mais eficaz. Tem diversos produtos, esses são exemplos, né? E é isso aí que eu queria falar com vocês. Falei bem assim, genérico sobre os métodos anticoncepcionais, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica, ou se tiverem a dúvida sobre algum tópico, queira que fale sobre algum tópico de ginecologia e obstetrícia, é só você entrar no meu canal, certo? Se inscrever, deixar lá o pedido, a pergunta, que eu terei imenso prazer em responder. Então, muito obrigado e até uma próxima.